Começamos o programa de hoje destacando a liberação de 38 novas plantas frigoríficas para a exportação de carne do Brasil para a China. De acordo com o Ministério da Agricultura, esse número de habilitações concedidas de uma só vez é o maior da história. Atualmente, a China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina. O gigante asiático é o nosso principal parceiro comercial. E um dos motivos disso é a qualidade da nossa agropecuária, que trabalha com uma produção especialmente eficiente para atender ao padrão Boi China. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente agora é Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro. Maurício, seja muito bem-vindo novamente ao Planeta Campo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aí com vocês. Prazer é todo nosso de te receber aqui. Maurício, a gente já vende para a China, né? Esse boi aí de padrão de produção diferenciada. Então, como esse gado criado com muita eficiência produtiva, a intensificação da produção, quais são as principais características desse padrão China? Bom, a principal característica do padrão China, né, dentro do abate de bovinos no Brasil, é que eles determinam uma quantidade de dentição permitida, que é um animal aí que tem que ser abatido com menos de 30 meses, né? Então, é interessante até, Rahel, a gente analisar o que foi a China no aumento da demanda deles pelo nosso gado. Imprimiu um ganho tecnológico muito rápido, né, na pecuária, mudou a estrutura do rebanho, que a gente tem que ter agora um rebanho mais jovem. Então, se você acelera o macho, acelera também a fêmea, né? Então, trouxe uma mudança muito positiva para o Brasil. E hoje, claro, nós estamos em condições de atender, né? Evidentemente, caso você tenha uma demanda muito rápida em determinados momentos, talvez a gente tenha alguma dificuldade. Mas o Brasil não tem problema nenhum em atender a esses desafios dos chineses, tanto no curto prazo como no médio a longo prazo. E para a gente produzir esse animal mais jovem, né, com menos de 30 meses, como você bem citou, quais que são as principais práticas que os produtores precisam adotar na fazenda? Todas as que envolvem as técnicas que já são ensinadas há anos, né, nas universidades aí de agronomia, zootecnia, veterinária, né, os técnicos agrícolas. Nós temos que ter boa genética, temos que ter um manejo adequado desses animais, sanidade, temos que ter nutrição. Então, todo o conjunto, né, de produção, de condutas técnicas, eles têm que ser bem executados. E claro, né, o desafio para o produtor é fazer tudo isso aí com um retorno financeiro. E, evidentemente, né, Rahel, para eu ter um animal, esse animal tem que nascer. Então, a reprodução também é muito importante. E isso também foi um dos indicadores que nós notamos nos últimos anos, estimulado pelo boom aí de exportação para a China. Nós aumentamos em 10 pontos percentuais a nossa eficiência no uso de matrizes ou de fêmeas aptas a reproduzir no rebanho. Isso é um ganho muito bom, né? Evidentemente, nós vamos ter um impacto esse ano, né? O mercado um pouco desanimador o ano passado, junto com uma seca muito forte, provavelmente a gente perdeu a infertilidade esse ano, mas nada que a gente deve comprometer aí a nossa expectativa de exportar para a China. Perfeito. E Maurício, como você bem colocou, né, a gente teve então um salto de produção, de tecnologia aí no rebanho para atender esse padrão China, e tudo isso também traz impactos positivos para o meio ambiente e para as questões climáticas, né, Maurício? Evidente, né? Aliás, né, eu acho que é uma dos principais consensos, né, entre o debate ambiental é o aumento da eficiência, muitas vezes esquecido, né? A gente tem que ser mais eficiente tecnologicamente, isso que vai trazer tanto proteção ambiental de várias formas, né, principalmente por economia diária. O Brasil é um exemplo aí, a pecuária brasileira evitou nos últimos 30 anos que fosse desmatado mais de 250 milhões de hectares. Isso a gente faz um cálculo pela produção contra a produtividade em dois períodos, né? Não dá tempo de explicar aqui, mas é um assunto bem interessante. Claro, a parte social, e a também a gente não pode desconsiderar. Uma fazenda de alta tecnologia vai ter empregos de melhor qualidade, vai empregar mais gente por área, né? E também nós vamos ofertar um alimento muito mais acessível à população, desde que saia de uma fazenda de alta produtividade. E eu queria finalizar essa fala só lembrando uma coisa: a gente tem vários países com exigências, né, com bandeiras ambientais exigindo do Brasil há décadas. A China veio aqui em 5 anos com uma exigência simples, que tem a ver com a idade de terminar o animal para mandar para o país,
nós fizemos uma revolução muito maior do que todas as outras exigências em termos de proteção ambiental. Então, é a hora que a gente fala de produtividade, de desempenho, todo o conjunto de sustentabilidade vem junto. Às vezes a gente fica tentando criar tempestade em copo d'água ou achar chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo, né? E só a gente falar em eficiência, em aumento de produtividade, que todo o pacote vem junto com a nossa demanda atendida. Com certeza. E quando a gente fala em eficiência e produtividade, a gente está falando em mais renda também para o produtor. Vocês têm dados sobre isso, né? Em como essa renda média do produtor aumenta quando ele produz realmente com mais eficiência? Temos que separar duas coisas aí. Para você dar um salto tecnológico, você tem que investir. Então, num Sim. primeiro momento, você vai ter um caixa negativo, porque você tem que investir no aumento de produtividade. Mas eu tenho que separar investimento de custeio e resultado, né? A hora que você está num nível de produtividade mais alto, a propriedade mais tecnificada rende mais por hectare, ela dá mais lucro. Inclusive, a produtividade média brasileira é em torno de 5 arrobas por hectare ano. Se a gente saltar para 25 a 30, a fazenda de pecuária é competitiva em termos financeiros com a fazenda agrícola, né, de soja e milho. E a gente ainda tem muito espaço para colocar mais tecnologia. Nós encontramos a campo aí mais de 10% dos pecuaristas que a gente entrevista no Rally da Pecuária em ciclo completo, já produzindo com 50 arrobas por hectare ano. Então, desde que tudo seja bem conduzido, bem administrado, que você tenha gestão de risco, essas fazendas estão dando lucros competitivos com produção de soja, milho, algodão e outras culturas aí consideradas de alta rentabilidade. Perfeito, Maurício. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar é essa questão de mercado, justamente, né? Qual que é o impacto de mercado dessa decisão de liberar 38 novas plantas frigoríficas? O que isso vai trazer aí de impactos para a nossa produção, para o nosso mercado do Brasil, nessa exportação para eles? Bom, primeiro sinaliza, né, tanto a confiança como a vontade da China em comprar, né? A gente tem que olhar sempre com uma cautela um pouco analítica, né? É evidente que a notícia é boa, você diversifica a quantidade de plantas aptas a exportar para lá, e só lembrando, Yael, 68% dos 38, né, dos CIFs, que foram habilitados aí para exportar para a China são focados em carne bovina, né? Uhum. Então, isso nos aumenta, né, a quantidade de gente apta a negociar com os chineses, mas, evidentemente, nós vamos criar alguma concorrência, que é positiva, né, para o Brasil. Concorrência sempre é positiva. Então, nós vamos concorrer na compra dos bovinos para ir para a China e, por outro lado, né, nós vamos concorrer para vender essa carne para a China, né? Então, isso impõe um pouquinho de pressão aí para o setor frigorífico, mas é uma pressão positiva, que é melhor ter esse tipo de pressão do que não ter mercado para vender, né? Então, eu vejo só o lado bom aí dessa abertura de mais espaço, mais plantas, mais CIFs aí habilitados a vender para a China. Perfeito, Maurício. Agora eu quero encerrar perguntando para você o seguinte: considerando esse nosso histórico de sucesso, né, de parceria comercial aí com a China, ainda há espaço para melhorar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para fortalecer ainda mais a nossa exportação, tanto para a China quanto para a abertura de novos mercados, para a gente também não ser tão dependente desse único país asiático? Eu acho que nós estamos fazendo isso. Se você Uhum. pegar aí a agenda, né, de conquistas estabelecidas pela ABEC, pela BPA, né, em parceria com o setor público, seja lá com a Apex ou com o Ministério, eu acho que nós estamos caminhando, abrindo cada vez mais mercados. Esses trabalhos são lentos, então às vezes algo que você começa uma iniciativa, você vai conquistar o resultado lá 1, 2 ou 3 anos depois. O Brasil tem sido muito competente, tem umas novidades aí em negociações, a gente colocando gente especializada com escritórios em alguns lugares estratégicos, né? Então, eu acho que o setor nosso, representado aí principalmente na carne bovina pela BIEC, né, e suíno e frango pela BPA, está muito bem representado. A tendência nossa é abrir muito mais espaço. E no setor produtivo, para melhorar, nós temos uma avenida, né? A gente hoje trabalha muito longe ainda do nosso potencial. Então, eu vejo muita gente nesse debate ambiental se preocupar que o consumo de carne pode trazer algum malefício ambiental ou na organização espacial do país.
Isso não é verdade, Ariel. A gente tem como Sim. tirar muito mais com a mesma área ou até com áreas menores do que o que a gente tira hoje, né? Melhorando muito a nossa eficiência, muito a cadeia produtiva, a qualidade dos alimentos e a geração de emprego ao longo de toda a cadeia produtiva, desde o insumo até a distribuição lá na ponta. Com certeza, inclusive tem até um programa, né, do governo que você está fazendo aí parte do comitê gestor, relacionado justamente à recuperação de pastagens degradadas para que a gente possa continuar crescendo sem a necessidade de abertura de novas áreas, né, Maurício? Exatamente, isso já vem sendo feito, esse comitê agora, claro, né? É você tentar acelerar esse processo, incluir mais gente, né? E fazer de forma planejada. Mas lembra que nós já estamos fazendo, né? Sim, Nos últimos 40 anos, a área de pastagem diminuiu quase 20% no Brasil, de 15 a 20% a menos, né? Então, naturalmente, a gente já passa uma quantidade de área de pastagem para a agricultura, parte acaba entrando em regeneração, porque produtores em determinadas áreas se inviabilizam, não conseguem manter a produção, isso volta a regenerar. Então, nós já temos uma dinâmica indo nesse sentido, e agora a tendência com esse comitê ou com diversas outras estratégias aí, tanto do setor público como da iniciativa privada, visa acelerar todo esse processo. Lembrando, né, Rahel, para fazer tudo isso nós temos que ter mercado. Então, não adianta a gente criar uma revolução produtiva aqui no Brasil e não conquistar esses espaços que agora foram muito bem anunciados aí, essa conquista, né? Assim como outros mercados que nós estamos abrindo, se a gente não tiver para quem vender, a gente promove o colapso aí dessas economias, né? Das cadeias produtivas, de grãos, de frango, de suíno, de carne sim, bovina, de leite, né? com Ovos e certeza. tudo mais que a gente produz aí com muita competência no Brasil. Com certeza. Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Eu que agradeço. Um forte abraço aí a todos. Para vocês também.